Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre Dom João II, personagem central da história de Portugal. No seu reinado, Portugal atingiu um grau de protagonismo que, na minha perspectiva, não mais voltou a alcançar. Conhecido essencialmente pelos sucessos de Portugal no seu processo de expansão para lá do território peninsular, o reinado de Dom João II tem muito mais que se lhe diga. Excetuando o caso das regências, Dom João II foi o herdeiro do trono com mais protagonismo em vida do seu antecessor. Desde 1475 que dirigia diretamente os negócios em África, isto por consequência do envolvimento de Portugal na sucessão ao trono castelhano e da ameaça dos partidários de Isabel e Fernando de Aragão aos interesses portugueses. Pouco depois, em 1476, e num ato intempestivo de que falaremos adiante, Dom Afonso V decidiu abdicar do trono português e partir em peregrinação para a Terra Santa. Então, o seu filho Dom João II subiu ao trono por uma primeira vez. Dom Afonso V passava então por um período conturbado, isto após ter perdido a disputa com Isabel de Castela e Fernando de Aragão pelo trono castelhano. Contudo, não demorou muito para que Dom Afonso V mudasse de ideias e voltasse a assumir o trono. Entre 1477 e 1481, Dom João voltou à condição de herdeiro do trono. No entanto, continuou de facto a governar o reino. Foi ele quem negociou com Castela o Tratado de Alcáçovas de Toledo, assinado em 1479, que significou a paz entre os dois reinos após a Guerra de Sucessão pelo trono castelhano. Dom Afonso V morreu em 1481. Então, Dom João II assumiu definitivamente o trono. Como primeiras medidas, reuniu cortes em Évora, onde exigiu à nobreza o preito de homenagem. Iniciou-se um braço de ferro com a Casa dos Duques de Bragança, que se opunham a que a justiça do rei entrasse nas suas terras. Este braço de ferro acabou de forma trágica. Desconfiado que conspiravam contra si, Dom João II mandou degolar o Duque de Bragança. Um ano depois, terá assassinado seu primo, o Duque de Viseu, a quem também acusou de conspiração. No entretanto, os portugueses continuaram a exploração da costa africana, isto com o objetivo de alcançar a Índia e, assim, abrir uma rota comercial que concorresse com a muçulmana. Como notou Luís Adão da Fonseca, os portugueses lançaram-se para longe de terra após a passagem do Cabo das Tormentas, rebatizado então de Boa Esperança, à altura em que exploraram o Atlântico Sul. Neste processo, é possível que tenham sinalizado a costa brasileira, algo que ficou envolto na política de segredo do rei. Aliás, terá sido por este motivo que o rei recusou suportar o projeto que Colombo lhe apresentou de alcançar a Índia por Ocidente. Foi com base nas informações recolhidas nos anos de exploração do Atlântico Sul que Dom João II negociou o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Com a bênção de Alexandre VI de Bórgia, este dividiu os oceanos e terras a descobrir entre portugueses e castelhanos. Aliás, Castela foi central na política de Dom João II. Tanto ou mais que a chegada à Índia, o rei desejou a União Ibérica. Em 1490, o seu herdeiro, Dom Afonso, casou-se com a herdeira dos reis católicos, ou seja, dos tronos de Castela e Aragão. Mas o desígnio da união dos reinos peninsulares acabaria em tragédia pouco tempo depois, quando Dom Afonso morreu na sequência de uma queda de cavalo nas margens do Tejo. Sem mais filhos legítimos, Dom João II tentou desesperadamente que o Papa reconhecesse seu filho ilegítimo, Dom Jorge, como herdeiro do trono. Tal não aconteceu, sobretudo por influência dos reis católicos. Assim, o reinado deste homem da Renascença, o rei português que mais se aproximou do ideal de príncipe de Maquiavel, acabou de forma trágica. Dom João II morreu em 1495, no Alvor, com suspeitas de envenenamento. A chegada à Índia estava então bem encaminhada, mas o rei morria sem filhos de herdeiros legítimos e falhara o seu principal desígnio: alcançar a união dos reinos peninsulares sob a liderança de Portugal e de forma pacífica. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passemos então à conversa. Henrique, achas que Dom João II ficou marcado, o seu reinado ficou marcado pela tragédia ou pela glória? Bem, eu acho que ele ficou marcado por tudo. Mas deixa-me
citar um ilustre humanista do século XV, Poliziano, também conhecido em português por Policiano. Ele teve vários méritos, entre os quais ter sido o primeiro, um dos primeiros tradutores de passagens da Ilíada, e foi aquele que fez revivificar o latim clássico, em contrapartida ao latim bárbaro, que então era muito utilizado. E ele, numa carta que enviou ao Dom João II, diz assim: acordai-vos, como sabes, é recordai-vos, não é? Recordai-vos de Alexandre, recordai-vos de César, os dois nomes principais que a fastosa antiguidade alardeia. A estes, logo, vós deveis ao menos imitar, a estes a quem nos outros respeitos desmesuradamente vos avantajais. Portanto, ele dizia que o Alexandre e o César, que eram as glórias militares da antiguidade, não é? Um grego, outro romano. Grego, enfim, era macedónio, mas era grego, para todos os efeitos. Ele devia imitar o Dom João II, porque nas outras questões, isto quer dizer nos feitos militares, nas outras questões ele já se avantajava, já era mais importante do que o próprio César e o próprio... Aliás, reconhecido pela própria Isabela Católica. Exatamente. Tinha grande, e não só. Agora, ele, para além do comando político que ele teve sobre a fase das descobertas, a fase inicial, e de facto o Dom Manuel, que lhe sucede e que é primo dele, chama-se o Venturoso de cognome, porque ficou com a sorte toda, saiu-lhe a sorte grande. Foi o verdadeiro herdeiro. Foi o verdadeiro herdeiro e saiu-lhe a sorte grande, não fez nada por isso, ou melhor, quer dizer, fez pouco. Também é exagero dizer que não fez nada. Fez pouco por isso, mas o grande trabalho estava feito pelo Dom João II. E era um trabalho simultaneamente belo e corajoso, e com o sentido da descoberta, e um trabalho sujo, sórdido, de sangue, de mortes, assassínios, não é? É um tipo que assassina o irmão do sucessor, o Duque de Viseu, com as próprias mãos. Pois que na altura não seria o sucessor, não é? Na altura não era o sucessor. Mas o Duque de Viseu, que ele assassina, e assassina por ouvir dizer, alguém lhe vai dizer, vão matá-lo, estou a conspirar o Duque de Viseu para o matar numa praia ao pé de Setúbal. Sim. E ele vai de barco para não ser apanhado, mas quando chega, manda vir o Duque de Viseu, que era primo direito dele. Sim, muito novo ainda. Muito novo. Manda vir o Duque de Viseu e enfia-lhe, está sentado com ele, e enfia-lhe duas facadas no coração. Especula-se muito se terá sido o próprio Dom João II Sim, tá bem, mas ou dizer, então a assistir. Mas ele tinha de facto essa desconfiança que começou logo com os Duques de Bragança, porque os Duques de Bragança... Mas o Duque de Bragança, ao contrário, teve direito a um julgamento, embora encenado, em Évora. Sim. Onde ele estava no trono, ele, Dom João II, no trono, e o Duque de Bragança, que aliás era tio dele, primo também. Era primo. Eles eram todos era primos. primo e era primo de Isabela Católica. Daí, porque a Isabela Católica era filha de uma princesa da Viz. Exatamente. Daí esta desconfiança de que poderia haver uma conspiração contra Dom João II. E Dom João II, de facto, era um homem só. Porque ele não tinha... Foi uma dinastia, uma família que foi-se reduzindo cada vez mais até chegar a um único herdeiro. Ele também fez por isso, digamos, porque ele aviou logo dois primos direitos, portanto reduziu a família bastante. Mas ele foi muito um príncipe do seu tempo, porque nós temos que reparar que nesta altura é a altura da Guerra das Rosas em Inglaterra. Em França também, no tempo de Carlos VII, entre os Borgonhões e os Armagnacs também se matavam todos uns aos outros. Isto não é minimamente justificável, mas esta desconfiança entre príncipes que poderiam desafiar o poder do rei era muito... Essa é uma época em que isso é banal matar o irmão e o tio e o primo e tal por causa do poder. Não tem o conceito de família que nós temos hoje. Que tem. Mas, por exemplo, como estava a falar, o julgamento do Duque de Bragança é um julgamento que já fica logo ditado ali, mas o Duque de Bragança é, salvo erro, decapitado na praça degolado. Degolado, exatamente. É a mesma coisa. Na praça do Giraldo, em Évora. É um processo semelhante ao que depois os Távora e o próprio Duque de Aveiro. Pois, e com o Marquês de Pombal. Sabes uma coincidência engraçada? O Duque de Aveiro
é o representante de Dom Jorge, filho ilegítimo de Dom João II. Portanto, no fundo, inverteram-se os papéis. Que aliás era Lencastre, exatamente como tomou o apelido da avó. Ele era filho ilegítimo, era filho natural, como se chamava, do Dom Manuel. Mas sabes que é interessante quando falas nessa questão até da expansão, porque o primeiro ato de Dom João II, com significado, ainda como príncipe, porque ele de facto foi um homem que teve grande protagonismo ainda em vida do pai. Eles eram contrastantes. Sim, E ainda em vida do pai, na altura em que Dom Afonso V se lança naquela tentativa de Alcácer, Cegueira, Arcila e depois, e quando foi da disputa pelo trono castelhano, em que ele defendeu ele defendeu na Batalha do Touro, os castelhanos começam a ameaçar as nossas posições em África. E o que Dom João II faz é como aquele Fernão Gomes, dito da Mina, que tem a obrigação, que ficou arrendatário da exploração, com a obrigação de explorar a costa africana. Dom João, o príncipe ainda Dom João ainda enquanto príncipe, retira-lhe ou termina o contrato e ele assume as despesas da expansão. Pela primeira vez a coroa portuguesa assume as despesas da expansão, porque o próprio Dom Henrique era muito próximo da casa real e da família real, era filho de rei, irmão de rei e tio de rei, mas não era a coroa que assumia as despesas da expansão. Não. Era ele, como grão-mestre da Ordem de Cristo e como... Ele e os judeus. Sim, mas portanto é ele que personifica. E aqui pela primeira vez, se quisermos, temos a nacionalização entre aspas, como é óbvio, claro. Da expansão. Da expansão marítima. E ele não mais, deixa-me só terminar esta ideia, e ele não mais deixa de controlar os assuntos da expansão, porque mesmo o Tratado de Alcáçovas de Toledo, que se fala pouco, porque depois há o das Tordesilhas que substitui e já não divide por paralelos, mas por... o Tratado de Alcáçovas de Toledo foi negociado por ele, não era o rei, era Dom Afonso V o rei, mas foi ele que negociou o Tratado de Alcáçovas de Toledo, e depois teve outras implicações, como os casamentos entre os herdeiros, entre os presuntivos herdeiros dos dois tronos. Por exemplo, o filho dele foi o único filho que ele teve, o Dom Afonso. Legítimo, sim. O legítimo, sim. Filho da Dona Leonor de Viseu. Viseu está sempre presente na história de Portugal. É bom. Estou a brincar. Irmã do Dom Diogo. Do Dom Diogo, Duque de Viseu, que foi assassinado. E do futuro Dom Manuel I. Do futuro Dom Manuel I. De quem ele era primo e cunhado. Primo e cunhado, exatamente. Ora bem, mas o Dom Afonso morreu ali, salvo erro não, foi nas margens do Tejo, mas salvo erro foi ao pé de Almeirim, ou entre Santarém e Almeirim, foi por ali. Há muitas suspeitas sobre ter sido assassinado a mando dos reis católicos. Sim, é provável. Porque ele, na verdade, aquela queda do cavalo é estranhíssima, né? Ele cai do cavalo, morre e tal. Ele, na verdade, ficaria teoricamente rei da Península Ibérica toda. Sim, Aragão, Castela e Portugal. Castela e Portugal. Mas sabes que fala-se muito nessas teorias hipótese, da conspiração da época. Até fala-se que Dom João II terá sido envenenado quando vários estudos... Com um copo de água, que é uma coisa que aconselho toda a gente a não beber água assim sem ter cuidado. Sem ter cuidado, mas hoje esta água deve ser mais fiável do que a água do Sim, a tempo. água da torneira Agora, é totalmente fiável. Essa ideia de que Dom João II, de que o príncipe Dom Afonso terá sido assassinado a mando dos reis católicos, contrasta e não joga com o casamento que depois Dom Manuel I teve exatamente com a herdeira dos reis católicos, ou seja, a princesa Dona Isabel, certo, que casa-se com o príncipe Dom Afonso e Dom Afonso morre, portanto ela fica viúva e imediatamente ela casa-se com o herdeiro do trono, que é Dom Manuel. Certo. Portanto, não joga muito com não, mas a bota também não com a te perdigota. esqueças, uma das acusações feitas ao Duque de Bragança, antes de ser degolado em Évora, era que ele tinha conversações secretas com os reis de Espanha. Sim. E portanto a gente também não sabe, eu pelo menos não sei, deve haver quem saiba, aquelas pessoas que passam a vida a estudar isto, deve haver quem saiba. Não, porque essas coisas não ficaram escritas, não é? Pois, houve cartas que Dom João II mandou os oficiais régios entrar nas terras do Duque de Bragança, que aliás foi uma das questões de resistência inicial, e que supostamente terão apreendido correspondência comprometedora do Duque de Bragança para a Rainha Isabel Católica. Mas portanto a gente não sabe, porque como tu sabes muito bem, melhor que eu, nesta época, mais do que as nações ou países ou pátrias que não existiam, sim, eram as famílias que contavam. Sim, no fundo eles eram todos a mesma família. Eles eram todos a mesma família. E as famílias têm uns primos melhores, uns primos piores, uns primos aceitáveis, uns inaceitáveis. Eu não sei o que é
Isabel, a católica, pensava sobre o Dom João II. Não faço a menor ideia. Admirava-o. Agora Não, também tá bem, o Fernando de Aragão também era um maquiavélico. Pois, Aliás, sim, claro. Quer dizer, admirava, sim, mas também Mas ela admirava. admirava muita gente. E, portanto, o facto dele estar... Ele morreu com 40 anos, com 40 anos, novíssimo. novíssimo, com 40 anos. Teve 14 como rei. Mas não te esqueças dos anos antes em que ele já teve efetivamente 4 ou 5 tinha... anos antes, já tinha como regente. Não era bem regente também, porque aquilo era estranho, porque o pai foi, mas depois voltou. E ele entregou de novo a coroa ao pai. Sim, não sim, foi sim. bem uma Sim, regência... mas sabes que nisso é interessante. Não, ele assumiu o trono mesmo por abdicação do pai. O pai Depois o pai abdicou e depois... Mas é interessante como voltou. ele também tem a concepção que ele tem do poder, que é muito, aliás, na linha do Maquiavel, que é o príncipe como a personificação do poder. Ele, quando o pai regressa e diz ou manifesta que quer assumir novamente o trono, ele nem questiona. Pois não. Imediatamente entrega o trono ao pai. Agora, sente que informalmente continua, ele na prática era o rei. Certo. Mas, e repara também uma coisa, ele tinha o filho casado com a filha dos reis católicos, não é? Mas o Fernando e a Isabel fizeram tudo e mais alguma coisa para tentar dissolver esse casamento. E nunca o conseguiram. E foi Sim. no fim de não conseguirem que logo o rapaz morre. Quer dizer, Não, mas repara, mas são depois, suspeitas que se levantam. mas depois ela vai casar-se com o futuro rei de Portugal, com o Dom não. Manuel. Ela, Isabel, a princesa Isabel, sim, a filha dos reis católicos. Sim. Pois vai, mas aí já há outras concepções. Agora, e outros conceitos. o que podemos achar é que eventualmente poderia haver mais influência dos reis católicos sobre Dom Manuel I. Como certeza. houve, por exemplo, no caso até da expulsão dos judeus, foi uma das Exatamente. condições. Uma das condições o Dom João II sentia-se, até porque no início das descobertas Portugal vai à frente da Espanha, como se sabe, não é? Verdadeiramente, Sim, vai à frente, completamente. sem dúvida. O Dom João II provavelmente sentia-se superior em termos de hierarquia de reis ou de hierarquia de sangue azul, sentia-se superior aos reis católicos. Coisa que não acontece com o Dom Manuel, que era um primo e um cunhado e uma e terceira escolha. pela política de segredo até que Dom João II tinha em volta do que era a expansão. Exatamente. Porque muito provavelmente, e aliás este é um aspecto interessante da época, é que depois da passagem do Cabo das Tormentas, que Dom João II rebatiza de Boa Esperança, há ali um hiato de facto de 10 anos até à chegada à Índia. E, aliás, como falei na introdução, isso vem escrito no livro, num dos livros que eu vou sugerir no fim da biografia de Dom João II, Luís Adão da Fonseca. Este é o tempo entre 1488 e 1498 do que ele chamou a conquista do Atlântico Sul. Exatamente. Em que os portugueses se aventuram para fora da costa e que começam a cartografar, entre aspas, todo o Atlântico Sul e daí terão descoberto o Brasil, a eventualmente. possibilidade de terem descoberto o Brasil. Mas Exatamente. essa conquista do Atlântico Sul é tão importante como qualquer outra descoberta, ou mais, porque permite essa capacidade para navegar fora da linha da costa. E isso também depois esteve envolto na política de segredo, como aquele ano que foi um ano decisivo, que foi 1492, em que há a tomada de Granada e em que Cristóvão Colombo chega e também há a decisão dos reis católicos de expulsão dos judeus, que era algo que também se queria que queriam que Portugal embarcasse, e dificilmente Dom João II o faria. Sim, e mesmo Até o Dom Manuel cartógrafos, o Dom Manuel resistiu, mas acabou por ceder, é verdade. Agora Dom João II, que já tinha o que queria, que era o casamento do filho com a herdeira dos reis católicos, não cederia, porque os judeus, a nível de astronomia, a nível de matemática, a nível de cosmografia, de medicina, eram importantíssimos na corte e para a sociedade portuguesa. E ele sabia isso, não é? Por isso não... Certo, e agora estava aqui a ver exatamente o que é que disse a Isabel a Católica quando ele morreu. É uma frase muito curiosa, porque ela só diz murió el hombre. El hombre. Pois, o homem, não é? Morreu o homem. Porque ele era, de facto, ele era um... Quer dizer, tinha tudo o que de bom e de mau um homem pode ter. Quer dizer, desde a violência ao espírito de desbravar caminhos e isso tudo, o Dom João II teve. Agora, ele fica para a história como o príncipe perfeito. Porquê? Isso é uma coisa que é curiosa. Eu acho é porque a historiografia portuguesa, que precisa sempre de heróis, como todas as historiografias, sim. precisa de alguém que esteja acima disto tudo, não é?
Enquanto o no Dom fundo Manuel fica como exemplo, um príncipe perfeito. Olha, aqui está o modelo de o príncipe. modelo. Aliás, também havia um barco que levava soldados para a África que era o príncipe perfeito. Pois. Mas ele fica como modelo. Mas quer dizer, mas a mim sempre me digamos, fez uma certa confusão que o nosso príncipe perfeito tenha morto 2 primos. Pois. E tenha no fundo personifica o que foi o período áureo de Portugal, não é? Exato, mas quando a gente compara com o Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal não era propriamente primo dos Távoras nem de ninguém dessa gente, não é? Pelo contrário, odiava-os e era odiado por eles. Sim. Estes eram todos netos do... Henrique, mas isso há aqui se recuarmos ao tempo de Dom Afonso V, Sim. O que existiu em Portugal no início da dinastia de Avis, até trazido por costumes da corte inglesa, Sim. foi a criação de Filipa de Lencastre, justamente. Sim, a criação de casas feudais tardias, como como o Ducado de Coimbra, como o Ducado de Viseu e mais tarde como o Ducado de Bragança, que era uma realidade que não existia na primeira dinastia. E estas casas, pela primeira vez num país muito pequeno, tinham capacidade para afrontar a Casa Real, ou seja, até em homens, até em lanças, como se dizia na altura. A casa do Ducado de Coimbra, em Alfarrobeira, o infante Dom Pedro desceu, não é? E o Duque de Bragança também tinha capacidade para o fazer. Portanto, o que Dom João II procurou quando subiu ao trono, quando obriga a que a nobreza lhe preste vassalagem, e o prestar vassalagem era também, no fundo, dar ao rei até as chaves das alqueidarias, Sim. para o rei voltar a devolver. Ou seja, é simbólico, tipo, o poder está sempre comigo e sou eu que o devolvo. Ainda hoje se dá a chave das cidades. Sim, exatamente. Que era esse e o símbolo era esse. Portanto, o que o rei Dom João II procurou foi, de imediato e em muito pouco tempo, e de uma forma obviamente violenta, estancar esse feudalismo tardio que se iniciou com a sua dinastia. Mas também que resulta de algo anterior, que é as próprias guerras de Dom Pedro III. Deixa-me fazer as contas. Do Dom Pedro II. Sim, Dom Pedro, regente. Do que era tio deste. Sim, do Duque de Coimbra. O Duque de Coimbra, o homem das 7 partidas, o homem mais culto de Portugal, não é? Sim. Que resistiu brutalmente ao partido do Afonso V. Sim. Que queria pôr o Dom Afonso V no poder. E o que se vê apoiado pelo Duque de Bragança, portanto, aqueles meios irmãos. Aqueles irmãos eram estranhos. Mas sendo que o Dom Afonso V é um corte na via da eloquência do Dom Duarte e digamos da simpatia popular do Dom João I. E Dom Afonso V tem uma outra coisa, é que Dom Afonso V, quando o chamam o africano, e ele eventualmente, se tivesse ganho a Batalha do Touro, poderia ser chamado o peninsular. Sim, exatamente. Porque o Dom Afonso V retoma algo que eu acho que como estamos muito centrados muitas vezes na expansão e nos descobrimentos, não vemos com tanta nitidez que o grande objetivo destes reis de Avis era ser também senhores da conquista em África. Dom Afonso V foi algo que o quis claramente, com Arzila, com Alcácer Seguera, ou seja, eles claramente punham a expansão e até entregavam a expansão a negociantes de grosso trato, a mercadores, do qual obtinham rendimentos, mas o seu grande objetivo era expandir, como eles diziam na altura, a fé e o Império no Norte da África, exatamente. E daí serem, quase ninguém percebe a frase, mas daí serem reis de Portugal e dos Algarves da Aquém e da Além-Mar, que é a mesma frase. Os Algarves da Aquém, que é o Algarve, e da Além-Mar, que é o Norte da África. Sim, não tem nada a ver com a expansão. Algarves, não tem nada a ver com a expansão. Sim. Exatamente. E depois é que eram os senhores da Guiné e de não sei o quê, da Mina. E Dom João II, até mais do que isso, porque Dom João II não tem o interesse pelo Norte da África que teve o pai. O que verdadeiramente conta para Dom João... Penso que não teve nenhum até. Sim, não era uma coisa que o preocupasse, aliás, porque ele era muito pragmático e as praças do Norte da África davam prejuízo e davam... Davam sempre. O que verdadeiramente interessou a Dom João II... E já tinha tido um tio preso. Sim, e que morreu, o Dom Fernando. O Dom Fernando, o Infante Santo. Mas o que Dom João II queria verdadeiramente era a União Peninsular. Sob a égide de Portugal. Foi o seu grande projeto e foi, no fundo, a sua grande derrota. E a sua grande mágoa, no fundo, a tragédia de um homem... Que deixa tudo preparado. Realmente ele é um príncipe da Renascença e isto é quase maquiavélico porque tem um fim trágico. Um homem que deixa tudo preparado, envolto numa política de segredo, com consequências pessoais, porque no fundo ele apunhala ao cunhado. As relações com a mulher e prima, Dona Leonora, que fundou as Misericórdias, era irmã de Dom Diogo, que foi apunhalado. Sim. Portanto, ele não tem irmãos. Tem a mulher ressentida, com certeza, como é óbvio, pela morte do irmão.
no fundo fica sem herdeiro, que o herdeiro morre em E atenção que 1491. o Dom Diogo era o mestre da Ordem de Cristo, que era uma coisa Sim. fabulosamente herdeira dos Templários e fabulosamente importante em poder, dinheiro e armas dentro do país. Aliás, foi o que permitiu ao Infante Dom Henrique financiar a expansão. Exatamente. Porque a Casa de Viseu era a casa herdeira do Infante Dom Henrique, que era o Duque de primeiro Viseu. Duque de Viseu foi Dom Henrique. Depois foi o Infante Dom Fernando. É por isso que eu sou. Não é mentira. Em homenagem a ele. Não, mas Eu sou o Duque ainda. és o Duque Henrique de Viseu. O Duque Henrique. Mas é trágico como é que um homem que deixa isto tudo preparado, com consequências pessoais grandes e com uma grande capacidade política, porque ele, apesar de todas estas tragédias da crueldade, foi um homem de grande capacidade política e com visão, e que teve um desígnio. Ele morre sem herdeiro legítimo, embora tenha o Lencastre, afastado de toda a gente, e com aquilo que foi o seu grande plano, e foi a última vez que os portugueses estiveram na posição de conseguir a União Peninsular sob a sua égide, com o seu grande plano destruído por uma queda de cavalo. Por uma queda de cavalo, por um copo de água envenenado. Quer dizer, há ali várias. Quer dizer, não há dúvida que no reinado dele, a morte do filho e a morte dele próprio são sempre envoltas um bocado em mistério. Nenhum deles morreu na cama lentamente de uma doença ou de velhice ou de qualquer coisa. Sim. Um morreu com 40 anos e o outro nem 20 tinha. O Dom Afonso. Sim, foram 16, mortes. ou 17 anos. Eram mortes. Sim, um ano depois, logo a seguir a se ter casado. Exatamente. Não, isso o Dom Afonso. O Dom Afonso, sim. Mas repara que o Dom João II morre um ano depois, salvo. Em 95. Erro. Exatamente. Ele morre um ano depois do Tratado de Tordesilhas também. Quer dizer, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas o que é certo é que ele tinha acabado de fazer o Tratado de Tordesilhas. Henrique, se ele tivesse, e aqui é a minha veia de ficcionista a funcionar, se ele tivesse morrido 3 meses antes da assinatura do tratado, ou quando ele estava a ser negociado, eu aí pensaria, bom, houve aqui coisa. Agora, depois, com ele já assinado. A concepção do tempo na altura era diferente, tudo se revertia, e a prova é que ele morreu em 1495 e menos, digamos, acho que é exatamente 85 anos depois. 85? Nós já tínhamos perdido a independência. Sim. Em 1580. Sim. Portanto, quer dizer, não passa assim. Agora parece-nos imenso tempo, porque já são dois mundos. O mundo do final do século XV é uma coisa completamente diferente do mundo do final do século XVI. Nós dizemos muitas vezes, agora o tempo passa a correr, mas eu às vezes penso nesses homens, se tivessem a nossa idade e que tivessem nascido de uma determinada altura e tivessem vivido 60 ou 70 anos, o que é que eles achariam, não é? Da Terra deixar de ser plana, passar a ser redonda. Sim, então numa época de grande transformação. Claro, é evidente. E mesmo politicamente, e tecnologicamente também. Ainda tinha como vizinhos Castela e Aragão. Portugal em 1580 era Espanha. Exatamente. Porque apesar de existirem reis católicos, formalmente Espanha ainda não existia. Só com Carlos V, que é o primeiro rei de Espanha, em 1516. Sim, embora na fusão de Aragão com Castela eles tivessem a frase tanto vale tanto Isabel como Fernando, não é? Sim. Que Fernand, porque, como se dizia. Sim. Porque eles já tinham a ideia de que os dois eram iguais. Portanto, não era um casamento. Sim, ambos eram reis. Para a época não era um casamento em que o marido mandava na mulher, ou no caso da mulher ser rainha, ser a mulher a mandar no marido. Mas ambos eram reis e claramente Isabel era a rainha de Castela e Fernando era o rei de Aragão. E não era só de Aragão. Sim, de Aragão e com a expulsão da coroa de Aragão. Aquilo era enorme, não é? Da coroa de Aragão. Sim, mas Dom João II, para o fim, tem essa ideia no Tratado das Tordesilhas, provavelmente até porque já sabia da existência do Brasil, que é muito provável. E faz andar 200 milhas para lá, não é? Exato. 220. São 370 ao todo, ao ocidente do Cabo Verde, portanto eu acho que foram 220 que ele faz andar para lá para apanhar aquela barriga do Brasil. E também com o que ele fez, que poderemos dizer hoje em dia, olha, terá sido o seu grande erro, ou ter-lhe a saída sorte grande se fosse ao contrário, que é rejeitar a proposta de Colombo para chegar à Índia via Ocidente, quando ele provavelmente já sabia nessa altura que existia terras ao Ocidente. Que não se chegava à Índia pelo Ocidente. Ele, aliás, como tu disseste há pouco, ele explorou fundamentalmente o Atlântico e o Atlântico Sul. Sim. Porque as grandes viagens
que são logo do Diogo Cão, que chega à foz do rio... Em 1482. À foz do rio Congo, 84. 84. E a Namíbia, portanto, toda a costa da Namíbia, e depois o Bartolomeu Dias, que em 88 dobra o Cabo da Boa Esperança. Henrique, e o Bartolomeu Dias é quem fica a explorar o Atlântico Sul, porque ele depois não volta e fica durante aqueles anos todos. Ele depois segue também na armada de Pedro Álvares Cabral. Portanto, ele era um navegador muito experimentado. Era muito experimentado. E o Pedro Álvares Cabral, já agora diga-se que o Estevão da Gama, que era o pai do Vasco da Gama, é que estava designado pelo Dom Manuel, para explorar o Brasil, não é? Portanto, o comando, ou melhor, o caminho marítimo para a Índia, era o Estevão da Gama. E o Estevão da Gama morre, e o Dom Manuel nomeia o filho dele, que é o Vasco da Gama. Sim. Portanto, aquilo eram famílias em que corria algum segredo e corria alguma sabedoria que não era muito partilhada, assim, publicamente. Sim, porque no fundo o segredo da navegação era o bem mais precioso que Portugal tinha, não era? Saber como... A maior prova é esta. Hoje em dia ainda não se sabe o que é que se descobriu no tempo de Dom João II, verdadeiramente. Exato. Estava tão bem guardado o segredo. O segredo era tão forte que ainda hoje os historiadores se veem aflitos para saber o que é que foi descoberto e o que é que não foi. Quer dizer, sabem disto, sabem do São Tomé e Príncipe. E há um facto que mesmo sabendo ou não... E as expedições a pé, não te esqueças. O Pedro da Covilhã, a demanda do Preste João. Isso tudo é do tempo dele. Mas agora não se sabe muito bem... Agora, que é um facto também, é que a expulsão dos judeus, que os reis católicos obrigaram, fizeram uma sangria grande em Portugal de conhecimento. Já são 30 anos depois, quase ou 20. Não, foi 1496, foi logo a seguir. Está bem, mas isso é uma expulsão simbólica. Depois a verdadeira expulsão, quer dizer, quando formam os cristãos novos e quando se torna completamente impossível. Mas há muitos logo, quer dizer, há uns mais importantes. O grosso da população tem dinheiro e que tem o conhecimento. O conhecimento, claro. Porque o grosso da população, claro, converteu-se naquela conversão meramente para inglês ver, em cristãos forçada, novos. Não é? Pois. Agora, o conhecimento e o dinheiro passa muito para a zona da Flandres e depois dos Países Baixos, que depois entra em oposição à Espanha e que é a nação comercial e marítima que sucede a Portugal e Espanha como grande nação. Que é a Holanda. Que é Espanha as Províncias e a Holanda. Unidas. E as Províncias Unidas da Holanda. E uma grande senhora judia portuguesa chamada Grazia Nazi com S, não era? Sim, não é nazi. Que vai primeiro para a Itália e depois para Amsterdão, e que era considerada a pessoa mais rica de Portugal e que emprestava dinheiro aos reis e eram banqueiros, eram banqueiros, não é? Portanto, toda essa gente se foi embora e toda essa gente levou segredos com eles, porque não é por acaso que pouco tempo depois nós estamos a ser atacados quando a Espanha quando a gente perde a independência para a Espanha, ou melhor, ficamos sobre o domínio numa união ibérica com o rei de sim. Espanha. Os holandeses começam logo a atacar os pontos vulneráveis todos que Portugal tinha. Foi logo. Os holandeses foram logo ao Brasil exatamente, e portanto, quer dizer, não era bem por acaso, é porque eles sabiam exatamente onde estavam. Ou seja, este foi mais, não especulando, mas foi um reinado que terminou muito cedo. E em que as coisas poderiam ter sido bastante diferentes caso Dom João II não tivesse morrido com 40 anos. E ele morreu com 40 anos, ao que se sabe, e pondo a hipótese, não pondo de lado a hipótese ele morreu no Alvor, curiosamente. Morreu no Alvor, sabes porquê? Porque ele ia para as Caldas de Monchique, que tinha aquelas águas que faziam bem, como é a água alcalina, que fazia bem à uremia, que parece que era o que ele tinha. Portanto, ele estava intoxicado com uremia, não é? Tinha os rins não funcionavam. É uma das versões. Outra das versões é que terá sido assassinado. Tanto que ele foi sepultado em Silves, onde ficou até este século, até ao século passado, penso eu. Acho que foi o Dom Manuel I que o trasladou para o sítio onde ele agora está, que eu daqui a 3 horas vou dizer qual é. Se vocês aguentarem, ficar calado e daqui a 3 horas digam onde é que ele está sepultado. Mas eu sei. Mas vamos então não vamos deixar os nossos ouvintes à espera. E ficávamos hoje por aqui. Henrique, não sei se tens alguma sugestão. Eu tenho, quer dizer, acho que o livro que eu aqui falei, que é justamente A Senhora, que é sobre a Grazia Nazi, mais uma vez sem Z, que é um livro já com uns 12, 15 anos, talvez mais, se calhar já tem 20, porque
quando nós vamos para velhos, o tempo passa muito depressa. É de Catherine Clement e é, portanto, uma francesa, mas é fantástico o livro e diz muito sobre como essa parte endinheirada dos judeus viveram a expulsão de Portugal e a importância que eles tinham em Portugal, mesmo como banqueiros dos reis e como sim. propulsionadores Duvido que, e isso não fazendo mais uma vez especulação, mas duvido que com Dom João II os judeus tivessem sido expulsos, ou pelo menos que as coisas tivessem passado daquela forma. É possível que nunca tivessem. Eu sugiro, eu tenho duas sugestões. Uma é um livro que eu já me referi, é a biografia de Dom João II, de Luís Adão da Fonseca, que tem uma edição de Círculo Leitores e Temas e Debates, da coleção de biografias dos reis de Portugal. Outra é um romance histórico. Eu gosto de romances históricos, de os ler e de os escrever, mas este é sobre Dom João II. É um livro relativamente antigo, chama-se Crónica Esquecida del Rei Dom João II, de Ciumara da Veiga Ferreira. A edição que eu tenho é da Presença, já é bastante antiga, não sei se é um livro ainda facilmente encontrável. Tu tens, eu esqueci-me de dizer que é minha da Asa e tem 21 anos, não 15, como eu disse. A senhora. Da senhora, exato. Exatamente. Também não sei o que é feito dele, mas ainda está à venda online. De estar. E se não tiver à venda, também uma sugestão haverá possivelmente em bibliotecas, todas as bibliotecas municipais têm um conjunto interessante de livros que se podem requisitar e, portanto, é algo que também é sempre uma boa opção. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.